Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E o vídeo de hoje é o nosso primeiro vídeo patrocinado. E o nosso patrocinador é o Clube Literário Literatur, que tem como principal objetivo fazer um compartilhamento de histórias e realmente fazer um tour pelos livros através da rotatividade. E eles conseguem fazer isso porque o cliente pode pegar um livro que está parado na estante, aquele livro que você não lê há muito tempo, que está ali só acumulando mesmo, você envia para eles e eles conseguem enviar para uma outra pessoa que com certeza vai conseguir aproveitar esse livro muito melhor. Além de que, se você fizer isso, você recebe benefícios, como por exemplo, o que a gente gosta e adora, desconto. E o que diferencia o Literatur dos outros clubes literários é o fato de que eles trabalham com livros seminovos e livros usados. Então isso faz com que o preço também seja muito mais em conta, de verdade é muito barato. E eles trabalham com 3 tipos de kits: o básico, que vem com um livro seminovo ou usado, um marcador de páginas personalizado com uma frase, um card colecionável que vem com um enigma super interessante para descobrir de que livro está se falando, e um botão literário. No Standard, o diferencial é que são enviados 2 livros e um cartão postal literário, e recentemente eles lançaram um kit extra, onde eles enviam basicamente os mesmos itens dos kits anteriores, um livro digital e um brinde extra que pode ser um terceiro livro. O básico tem valor de R$ 16,90, o Standard de R$ 25,90 e o Extra de R$ 38,50. E no site você também pode adquirir um kit avulso, onde você também pode pagar em boleto. E claro, a gente tem as categorias, onde você decide que tipo de livro você quer receber em casa. E as categorias são light, nerd, romance, pessoas e claramente o dark. E obviamente que a minha caixinha é a caixinha Dark, ela vem toda bonitinha, personalizada pela Literatur. E na Dark você pode encontrar os tipos de livro que eu tenho certeza que os meus seguidores adoram, que são os livros de suspense, policial, crimes e também terror. E os itens que vem na caixinha junto com seus livros são muito bonitinhos, tem o marcador, tem o bottom e tem um card colecionável. Então realmente vale muito a pena, principalmente pelo preço. E para as primeiras 30 pessoas que forem adquirir sua caixinha Literatur, vocês vão conseguir 20% de desconto com o cupom GZL. Vou deixar tudo na tela para vocês. E todas as informações vão estar também aqui na descrição. Então, se vocês forem adquirir, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e qual livro você recebeu. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. O Senhor Cruel, ou Mr. Cruel, é o apelido dado a um estuprador em série e também um assassino que aterrorizou os subúrbios de Melbourne no final dos anos 80 e início dos anos 90. Existe um grande debate em relação a quais crimes ele cometeu com certeza, mas a maioria dos detetives que trabalharam no caso concordam que ele estava envolvido em 4 ataques que ocorreram nos subúrbios do leste da Austrália contra meninas de 10 a 15 anos de idade entre 1987 e 1991. O primeiro ataque conhecido ocorreu no dia 22 de agosto de 1987, por volta das 4 horas da manhã, em uma casa em Lower Plenty, onde moravam um casal junto com seus 2 filhos, sendo uma menina de 11 anos de idade e um menino de 6. O agressor entrou na casa após retirar um painel de vidro de uma janela da sala de estar e ele usava uma máscara que cobria todo o seu rosto e segurava uma arma e uma faca. E assim que ele entrou na casa, ele cortou imediatamente todas as linhas telefônicas para que ninguém pudesse chamar a emergência. E então entrou no quarto dos pais, onde ameaçou eles, e no momento ele estava fingindo que apenas era um assalto normal, que ele só queria alguns itens pessoais e então iria embora, mas infelizmente esse não era o caso. Ele então ordenou que os pais deitassem de barriga para baixo, onde amarrou os pés e as mãos com um tipo de nó bem específico que geralmente pessoas da marinha sabiam utilizar ou pessoas que tinham experiências com a náutica. E para dificultar ainda mais que eles conseguissem se soltar e fugir, ele ordenou que os pais entrassem em um guarda-roupa, onde os amordaçou e os vendou com a fita cirúrgica. Em seguida, ele caminhou pela casa e entrou no quarto do filho de 6 anos de idade, onde também o amordaçou e o amarrou em sua própria cama. E depois ele foi direto para o quarto da filha de 11 anos, onde ele abusou por 2 horas seguidas
Mas, aparentemente, durante essa agressão, ele fazia algumas pausas para comer. E logo após o ataque, ele simplesmente foi embora, levando apenas uma jaqueta e uma caixa de discos. E poucos minutos depois que ele saiu da casa, os pais conseguiram se soltar e ligaram imediatamente para a polícia. E os policiais ficaram bem chocados com todo aquele crime, porque foi muito aleatório, não tinha motivo nenhum para ele entrar especificamente naquela casa. E também não se encaixava com nenhum outro crime que estivesse rolando na área. E no final da década de 80, Melbourne tinha uma reputação de ser um lugar extremamente seguro e ainda era conhecido pelo famoso slogan "a cidade mais habitável do mundo". E apesar de, assim como qualquer cidade, tinham alguns crimes, mas lá o índice era bem menor do que em muitos outros lugares e era muito difícil acontecerem crimes desse tipo. Quando os investigadores conversaram com a filha de 11 anos, ela disse que o agressor havia usado o telefone da família para ligar para uma outra pessoa e que essa ligação era uma ameaça, onde ele dizia que eles seriam os próximos e ele se referia à pessoa no telefone como Bozo. Mas o mais esquisito é que quando os investigadores viram os registros telefônicos, eles não encontraram nada, não tinha nenhuma ligação feita naquele momento. E mais tarde eles começaram a achar que isso, na verdade, era uma tendência desse agressor, porque ele gostava de plantar pistas falsas no intuito de apenas enganar os investigadores. No dia 27 de dezembro de 1988, um ano após o primeiro ataque, o Sr. Cruel atacou novamente, só que dessa vez foi um pouquinho diferente. Seu alvo era uma casa na área de Ringwood, onde morava a família Wills, que consistia em John Wills, sua esposa e suas 4 filhas. Por volta das 5h45, o agressor entrou na casa vestindo uma máscara de esqui azul e armado novamente com uma arma e uma faca. Ao entrar na casa, o agressor foi diretamente para o quarto dos pais, onde acordou John Wills apontando a arma na cabeça dele e falando para ele não bancar o herói. E John sabia que se ele fizesse qualquer coisa, ele provavelmente arriscaria a vida de sua família. Então, ele e sua esposa obedeceram tudo que o Sr. Cruel falou. E assim como no crime de 1987, eles tiveram suas mãos e seus pés amarrados com o mesmo tipo de nó e também foram amordaçados, vendados. O intruso disse que apenas queria dinheiro e nada mais, e então roubou $35 da mesinha de cabeceira do quarto do casal, e então seguiu pela casa cortando novamente todas as linhas telefônicas, e entrou no quarto da filha mais velha, Sharon Wills, de apenas 10 anos de idade, que foi vendada, e depois ele colocou uma bola de borracha em sua boca para que ela ficasse em silêncio, antes de arrastá-la para fora da casa e sequestrá-la. Demorou cerca de 15 minutos para os pais conseguirem se soltar e foi então que eles descobriram que Sharon havia desaparecido, fazendo com que John ficasse desesperado e como as linhas telefônicas estavam cortadas, ele saiu da casa desesperado até conseguir entrar em uma da casa de seus vizinhos, onde conseguiu ligar para a polícia. E enquanto a polícia não chegava, ele mesmo procurou por sua filha, mas infelizmente ele não a encontrou de jeito nenhum. E pelas próximas 18 horas, a família Wills viveu em extremo pânico, sem saber o que havia acontecido e se Sharon ainda estava viva. Até que às 1h30 da manhã, no dia 28 de dezembro, Sharon foi encontrada por uma mulher perto da Bayswater High School, no subúrbio de Bayswater, vestida com apenas sacos de lixo. Então a mulher ligou para a polícia e entrou em contato com a família Wills. E algo que surpreendeu os investigadores foi a completa falta de evidências. Sharon havia ficado com os olhos vendados durante todo o sequestro e por conta disso ela não foi capaz de dar uma descrição física do Sr. Cruel, mas ela conseguiu descrevê-lo como um homem de fala mansa e que parecia se importar com suas vítimas. E uma das palavras que ela usou foi gentil, o que foi ainda mais chocante para os policiais. Durante seu breve cativeiro, ela havia sido alimentada com um sanduíche de Vegemite e um pouco de leite e uma limonada. E pouco antes de ser libertada, o agressor fez uma limpeza completa nela, eliminando qualquer possível evidência que pudesse incriminá-lo, chegando até a cortar as suas unhas e passar fio dental, entre outras coisas. Ele também manteve ou jogou suas roupas fora e então a vestiu com alguns sacos de lixo, antes de deixá-la na escola, que ficava a apenas alguns quilômetros da casa da família Wills. Rapidamente, os policiais ligaram o caso que havia acontecido um ano antes em Lower Plenty com o caso de Sharon Wills, mas no começo eles ficaram um pouco receosos em compartilhar algumas informações, porque
A cidade inteira já estava em um pânico, estava todo mundo com muito medo desde 1987. Então, se eles divulgassem, talvez ficasse ainda pior. E pouco depois, o apelido Estuprador de Hampton acabou sendo conhecido para identificar esse agressor. E só bem mais tarde que ele ficou conhecido como Mr. Cruel. Nos meses seguintes ao ataque, a família Wills viveu basicamente no puro medo. Eles não conseguiam dormir separados, a família toda dormia na sala. E eles também chegaram a instalar um sistema de segurança na casa inteira e até receberam um Golden Retriever de um dos vizinhos. E John Wills, na verdade, foi o que mais sofreu com tudo isso, porque ele se culpava, ele achava que ele poderia ter feito alguma coisa para que sua filha não sofresse os abusos. Mas, sinceramente, eu acho que se ele tivesse feito qualquer coisa, a situação seria muito pior e ela com certeza não teria voltado viva para casa. Infelizmente, a investigação pelo Sr. Cruel não levou em nada, porque simplesmente não tinha nenhuma evidência. E as poucas evidências que tinham, não tinha como apontar para uma pessoa específica, porque eram coisas muito gerais. E mais tarde, em uma conversa com Sharon, os investigadores descobriram que enquanto ela estava no seu cativeiro, ela percebeu que tinha alguns barulhos de aviões, o que indicava que provavelmente o sequestrador morava perto do aeroporto. No dia 3 de julho de 1990, o Sr. Cruel atacou pela terceira vez. Dessa vez, ele tinha como alvo mais uma casa no subúrbio, agora em Canterbury, mais precisamente em Monument Avenue, onde morava a família Linas, que era composta de cidadãos ingleses muito ricos que estavam alugando aquela casa, pois haviam se mudado para a Austrália por conta dos negócios. Mas eles já iriam voltar para a Inglaterra no dia seguinte ao ataque, e eles haviam escolhido aquela área porque queriam que suas filhas ficassem em segurança. E ao contrário dos outros crimes, dessa vez os pais não estavam em casa, porque como eles iam se mudar, alguns amigos dos pais da família Linas acabaram fazendo uma festa de despedida para eles, e então eles foram e deixaram suas filhas sozinhas em casa, levando em conta que eles achavam que aquela região era segura. Pouco antes da meia-noite, Fiona, de 15 anos, e Nicholas, de 13, foram acordadas pela invasão do Sr. Cruel, que novamente estava mascarado e carregando uma arma e uma faca. Imediatamente ao entrar na casa, ele mandou que Nicholas fosse para o outro quarto pegar o seu uniforme escolar da Presbyterian Ladies College que ela frequentava, enquanto amarrava Fiona na cama. Antes de sair da casa, ele falou para Fiona que o seu pai, Brian, teria que pagar $25.000 para poder ter o retorno de sua filha. E depois disso, ele junto com Nicholas entraram no carro alugado da família e dirigiu cerca de 1 quilômetro até que ele abandonou aquele carro e entrou em um outro carro que provavelmente ele já tinha preparado. E apenas 20 minutos após o ataque, Brian e Rosemary Linas voltaram para casa. E quando eles chegaram, eles imediatamente ficaram preocupados porque o carro havia sumido e a porta da casa estava totalmente escancarada. E quando eles entraram, eles ficaram em pânico porque eles encontraram Fiona toda amarrada e imediatamente eles ligaram para a polícia. E novamente eles não encontraram evidência nenhuma, simplesmente não tinha nada, não tinha uma impressão digital, não tinha um fio de cabelo, nada. Principalmente pelo fato de que o sequestro de Nicholas havia sido extremamente rápido e de forma muito tática. E ao contrário do sequestro de Sharon Wills, Nicholas não voltou para casa no mesmo dia ou até mesmo no dia seguinte. E após 36 horas após o sequestro, Brian e Rosemary participaram de uma conferência de imprensa, onde eles imploraram para que o sequestrador devolvesse a filha deles e que eles estavam dispostos a pagar o valor que precisasse. Os investigadores chegaram até a pesquisar a vida pessoal de Brian Linas, porque eles achavam que esse sequestro poderia de alguma forma estar relacionado ao seu trabalho, principalmente pelo fato de ter uma recompensa que indicava que poderia ser algo pessoal, mas eles não encontraram nada. Infelizmente, Nicholas foi encontrada viva cerca de 50 horas depois do sequestro, no dia do seu aniversário de 14 anos de idade. Ela foi encontrada do lado de fora de uma estação de eletricidade de Kew, que ficava perto de sua casa. Ela estava completamente vestida e enrolada em um cobertor, e seu sequestrador havia lhe deixado do lado de fora da estação e mandou que ela se sentasse e esperasse ele ir embora. Depois disso, ela tirou a venda e caminhou até a casa mais próxima, onde ligou para seu pai, que estava rezando para que ela voltasse para casa. E quando Nicholas conversou com os investigadores, ela conseguiu dar as informações sobre o sequestrador.
ela conseguiu dar uma altura estimada dele, que deveria ter entre 1,75 m. E isso ela lembra porque ele não era muito mais alto que ela, era apenas um pouquinho. E ela também supôs que ele teria cabelo castanho avermelhado. Nicola também foi capaz de dar aos detetives alguns detalhes da casa e do carro do sequestrador. Aparentemente, ela havia ficado com os olhos vendados durante o cativeiro, mas teve algumas chances de dar uma espiada e observar o local. E o Sr. Cruel havia feito algumas ameaças muito parecidas com as quais tinha feito com Sharon Wills, dizendo que a sua liberdade valia mais do que a vida delas. E assim como Sharon, ela também havia sido completamente banhada e limpa, então não tinha nenhuma evidência nela. E ela também disse aos policiais que ela lembrava do sequestrador em um certo momento conversar com uma outra pessoa, mas que em momento nenhum ele teve uma resposta, o que fez com que os policiais não soubessem se realmente tinha uma outra pessoa ou ser apenas mais um dos truques para despistá-los e apenas fazê-los acreditar que teria um outro sequestrador. E mais tarde, alguns meses depois, quando a família Linas já tinha voltado para a Inglaterra, Nicola disse que ela também ouviu alguns barulhos de avião, assim como Sharon Wills. E agora que os policiais tinham bastante informação, eles tinham a altura do sequestrador, eles tinham detalhes sobre a sua casa e sobre o seu carro, e também tinham uma pista gigantesca de que ele provavelmente morava perto de um aeroporto. Eles começaram uma vasta busca, mas infelizmente eles também não conseguiram encontrar nada. E no dia 13 de abril de 1991, o Sr. Cruel atacou pela quarta e última vez. Às 9h15 da noite, usando a mesma máscara, ele entrou em uma casa e tempestou pela janela. E dessa vez, a casa pertencia à família Chen. Os pais eram John e Phyllis Chen, que tinham 3 filhas e eram muito trabalhadores. Eles chegavam a trabalhar 18 horas por dia para manter a vida luxuosa que eles tinham, e eles eram donos de 3 restaurantes na área de Eltham, em Victoria, além de alguns outros investimentos imobiliários. E eles costumavam voltar para casa sempre à meia-noite por conta do trabalho e confiavam em sua filha mais velha de 13 anos, chamada Carmen Chen, para cuidar das outras 2. E os policiais acreditavam que de alguma forma o Sr. Cruel sabia disso, porque eles tinham estabelecido que ele provavelmente vigiava a família que ele iria atacar por um tempo, visto que os ataques demoravam entre cerca de 1 ano para acontecerem, então ele realmente teria bastante tempo para ficar vigiando e saber exatamente os seus hábitos e o dia ideal para que ele pudesse atacar. E no dia 13, que era um sábado e que era o dia mais ocupado para a família Chen nos restaurantes, as meninas ficaram na casa, como de costume, assistindo a um filme da Marilyn Monroe. E por volta das 8h40 da noite, Carmen e uma de suas irmãs foram até a cozinha para pegar algo para comer. E foi quando elas deram de cara com o Sr. Cruel, que estava vestindo a sua máscara de costume e segurando uma faca. E logo em seguida disse que só queria o dinheiro delas, enquanto forçava as 2 meninas mais novas a entrarem no armário e depois sequestrou Carmen. Poucos minutos depois, as meninas se libertaram e imediatamente ligaram para o pai, que ligou para a polícia. A casa dos Chen não tinha nenhum sinal de crianças, como por exemplo brinquedos espalhados pelo quintal ou pela casa, ou algo do tipo, o que reforçava a ideia de que o sequestrador sabia exatamente onde ele estava entrando e quem morava ali, e os policiais sabiam exatamente o que tinha acontecido e que aquele era mais um caso do Sr. Cruel, e viram um carro de John Chen que estava todo riscado com a seguinte frase: "Pague, traficante de drogas asiático, mais por vir." E com o auxílio de cães farejadores, os policiais conseguiram rastrear os passos do sequestrador pelo jardim e pela quadra da família, além de mais 300 metros de um terreno baldio, que é onde eles acreditam que o sequestrador tenha entrado em algum carro que ele já havia deixado esperando por ele. E na esperança de que sua filha voltasse para casa em segurança, John e Phyllis Chen deram uma entrevista em uma conferência de imprensa 72 horas após o sequestro. E durante a conferência, Phyllis estava devastada, ela não conseguia parar de chorar, ela ficava soluçando enquanto segurava a roupa que sua filha havia usado no dia do seu sequestro. Dias depois, a família postou uma carta criptografada no jornal local, usando um código que Carmen seria capaz de decifrar. Eles também ofereceram resgate em troca do retorno seguro de sua filha, e até as irmãs mais novas escreveram cartas que foram publicadas pela mídia, implorando que a irmã voltasse para cuidar delas e ajudar com os deveres de casa. Mas infelizmente os dias se tornaram em semanas e meses,
e ainda não se tinha notícias do paradeiro de Carmen. E a investigação desse caso foi extremamente prejudicada, porque os primeiros policiais que chegaram na casa do Chem não estabeleceram a casa como uma cena do crime, fazendo com que os outros policiais que eles entrassem na casa normalmente, tocassem nas coisas, antes que as evidências fossem coletadas. E os investigadores também vasculharam a vida pessoal de John Chem pelo fato de ter aquela mensagem em seu carro, e eles acreditavam que ele pudesse ter algum inimigo ou até mesmo que ele pudesse estar envolvido em algo ilegal, mas novamente eles não encontraram nada e começaram a acreditar que aquele rabisco no carro era mais uma das pistas falsas do Sr. Cruel. Essa busca foi uma das maiores caçadas humanas na história da Austrália e foi criada a Operação Spectrum, que foi um empreendimento multimilionário que consumiu dezenas de milhares de horas de trabalho junto com diversos voluntários e ofereceu uma recompensa de $300 mil por qualquer informação que levasse à captura do Sr. Cruel. E o retorno seguro de Carmen Chem era de extrema prioridade, mas infelizmente esse caso não teve um final feliz como os anteriores. No dia 9 de abril de 1992, quase um ano após o sequestro de Carmen, um homem que estava passeando com seu cachorro perto da área de Thomastown, ao lado do Edgar's Creek, acabou tropeçando em algum objeto e quando ele percebeu o que era, ele ligou imediatamente para a polícia e rapidamente aquele objeto, que na verdade era um corpo em extremo estado de decomposição, foi identificado como sendo o corpo de Carmen Chem. Uma autópsia revelou que ela havia levado 3 tiros na cabeça, bem estilo execução, e com base na decomposição de seu esqueleto, ela provavelmente já estava morta há quase um ano, indicando que ela teria morrido pouco tempo após ser sequestrada. Muitas pessoas ficaram se questionando o porquê de o Sr. Cruel ter matado Carmen, visto que todas as suas vítimas anteriores haviam sido libertadas, mas de acordo com Phyllis Chem, Carmen era muito teimosa e que teria lutado até o seu último segundo, e é provável que de alguma forma ela tenha conseguido ver a identidade do sequestrador, fazendo com que ele a matasse. John Chem foi inocentado de qualquer possível delito que ele pudesse estar envolvido, e na verdade ele foi revelado como sendo um membro extremamente honesto na comunidade, e a Operação Spectrum declarou oficialmente que o caso de Carmen Chem era um caso do Sr. Cruel e o ligou aos outros casos ocorridos nos anos anteriores. Essa operação durou alguns anos, custando mais de $4 milhões. Eles receberam mais de 10 mil dicas, entrevistaram cerca de 27 mil suspeitos e vasculharam 30 mil casas ao redor dos aeroportos, mas nada foi encontrado. Porém, essa operação conseguiu prender 70 pessoas que estavam envolvidas em pornografia infantil. Infelizmente, após ter todo esse sucesso, exceto em relação ao caso do Sr. Cruel, a força policial de Victoria foi denunciada diversas vezes por corrupção, o que não apenas afetou as investigações posteriores do Sr. Cruel, como indicava que havia ocorrido algum encobrimento. E então, a Operação Spectrum foi engavetada em 1994. No dia 24 de abril de 1991, um perfil do FBI foi enviado ao Departamento de Polícia de Victoria e, de acordo com ele, o agressor provavelmente morava nas proximidades do primeiro ataque. Ele estaria envolvido com alguma atividade escolar, talvez até mesmo sendo um professor. Ele parecia ser um cara legal e parecia genuinamente estar interessado em ajudar crianças. Ele teria uma coleção de pornografia caseira ou comercial e seria um membro funcional e respeitado pela comunidade, sendo visto como um bom vizinho e até mesmo possivelmente estar envolvido em projetos comunitários. Ele poderia estar em um relacionamento e, nesse caso, o seu parceiro ou parceira saberia de suas disfunções sexuais, que poderiam incluir encenações. Seus colegas de trabalho notariam uma leve mudança de comportamento após os ataques, e na mente do Sr. Cruel, ele não tinha nenhuma intenção de prejudicar ou machucar as crianças, pois os seus ataques eram motivados apenas pelo desejo sexual. 15 anos após o assassinato de Carmen Chem, os policiais revelaram que uma das vítimas anteriores havia dito que ela havia visto uma câmera na sala de estar da casa do sequestrador, indicando que o Sr. Cruel havia filmado e fotografado tudo o que ele havia feito. E eles falaram que eles não revelaram essa informação antes porque eles tinham medo que a pessoa que fosse culpada por todos esses crimes simplesmente se livrasse de todas as evidências
e que fosse impossível prendê-lo mais tarde. Em 2010, mais de 20 anos após os sequestros e ataques, uma nova investigação foi lançada no intuito de identificar o Sr. Cruel, que agora já tinha virado praticamente uma lenda urbana na Austrália. A Força-Tarefa Apollo foi criada exatamente para que agora, com novas tecnologias, eles pudessem revisitar o caso e ver se eles encontravam alguma coisa. Mas, para o desespero deles, eles descobriram que todas as evidências haviam sido arquivadas incorretamente, estavam completamente desorganizadas ou até mesmo haviam desaparecido. E a evidência mais importante que poderia ligar ao assassino, que era a fita que ele havia usado para amarrar suas vítimas, havia sumido. Essa evidência que faltava, juntamente com as habilidades táticas do Sr. Cruel, em que ele conseguia entrar nas casas com muita habilidade, sem que ninguém percebesse, sem deixar nenhuma evidência, levou muitas pessoas a acreditarem que ele poderia ser um policial. Outra coisa que reforçava essa teoria era o fato de que ele sempre estava um passo à frente dos investigadores. Nesse ponto também existe a teoria de que o Sr. Cruel realmente trabalhava com o sistema escolar, pelo fato de todas as agressões e sequestros terem acontecido durante as férias escolares, e a coincidência de que Nicola Linus e Carmen Chem frequentavam a mesma escola, que era a Presbyterian Ladies College, e o sequestrador ter pedido que Nicola levasse o seu uniforme no dia do sequestro, o que também pode indicar apenas um fetiche. Mas eu particularmente acho que tá mais para um fetiche, porque as meninas mais tarde falaram também que ele a chamava de senhorita e que ele vivia em uma fantasia onde ele era casado com as meninas. Bem esquisito, por sinal. Em 2016, o jornal Herald Sun conseguiu ter acesso a um dossiê que havia sido criado em 1994 com auxílio do FBI, chamado Sierra Files, onde continha alguns suspeitos que poderiam ser o Sr. Cruel. E esses arquivos continham 7 suspeitos e um deles morava na área de Thornbury e ele também era um criminoso sexual condenado chamado Brian Alan Elkner. Brian Elkner era um ex-professor na Universidade de Melbourne e em 1973 ele teve vários ensaios publicados, mas nesse mesmo período estava no meio de uma onda de crimes de 25 meses. Durante o período de 1972 a 1974, ele atacou 6 mulheres e meninas, e assim como o Sr. Cruel, elas foram atacadas em suas próprias casas com a faca. Em outubro de 1974, Brian foi condenado e sentenciado a 10 anos de prisão, e ele se declarou culpado de estupro e vários outros crimes. Ele foi libertado pouco antes do primeiro ataque conhecido do Sr. Cruel, mas negou fortemente de estar envolvido nesses crimes, afirmando que ele havia mudado de vida e nenhuma acusação foi feita contra ele. Um outro suspeito foi detido em 2013 chamado Robert Keith Knight, que era um homem voluntário em algumas escolas, mas foi preso em 2 ocasiões diferentes por diversos crimes contra crianças. Em 1980 e 1996, Robert foi preso e condenado por agressões sexuais de menores, e diversas outras vítimas apareceram após a sua condenação. De acordo com os investigadores originais da Operação Spectrum, ele era um dos suspeitos mais fortes do caso, mas que eles não tinham nenhuma evidência que o ligasse diretamente aos crimes. Depois de sua libertação em 2009, ele começou a fazer uma super coleção de pornografia infantil, no qual ele foi pego e preso novamente, mas enquanto aguardava seu julgamento, ele pulou do 2º andar do prédio e acabou morrendo. Tem uma teoria de que o Sr. Cruel, na verdade, ele em nenhum momento parou com seus crimes, mas que talvez ele tenha mudado as suas estratégias. E ele foi relacionado ao caso de uma menina chamada Bung Siribon, de 13 anos de idade, que foi sequestrada e morta em 2011. Porém, os investigadores do caso do Sr. Cruel não acreditam que ele estava envolvido nesse caso. Outra teoria bem surpreendente e que faz muito sentido é que o Sr. Cruel também era o famoso serial killer chamado Golden State Killer. Antes do Sr. Cruel atacar as 4 meninas no subúrbio de Melbourne, o Golden State Killer estava fazendo exatamente a mesma coisa na costa oeste da América. Ele assassinou 12 pessoas e abusou sexualmente de 45 mulheres em uma série de ataques durante os anos de 1970 e início de 1980, mas de alguma forma conseguiu cobrir todos os seus rastros e ele só foi pego em 2018, revelando sua identidade como sendo Joseph James DeAngelo.
E de repente, em 1986, os ataques do Golden State Killer simplesmente pararam, o que levaram muitas pessoas a acreditar que ele simplesmente havia mudado de local e mudado para a Austrália temporariamente. E acontece que o Senhor Cruel e o Golden State tinham exatamente o mesmo modus operandi. Eles entravam na casa com a máscara, segurando uma arma e uma faca. Eram também conhecidos por falarem sozinhos durante os seus atos, além de fazerem exatamente o mesmo tipo de amarração. E só para vocês terem noção, os esboços policiais dos dois é muito parecido, realmente parecendo que é a mesma pessoa. Eu realmente fiquei bem intrigada com essa teoria, eu acho que tem muita chance deles serem a mesma pessoa. Então comentem aqui embaixo o que vocês acham, qual teoria que vocês acham que seja a mais aceita, e se vocês também acham que o Senhor Cruel e o Golden State Killer eram ou não a mesma pessoa. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem!